Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Você que nos acompanha nas redes sociais, também aquele abraço no Facebook, no Instagram e no YouTube. Você que sempre está no YouTube acompanhando aí, sempre que puder, né? Curta a nossa página aí e ajude-nos a divulgar o nosso trabalho. Vamos lá então com as informações desta sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Algumas mudanças aí, os clubes estão se aproximando da final do Campeonato Brasileiro, se aproximando dos estaduais e mudanças previstas, né? O Grêmio, por exemplo, finalista da Copa do Brasil, pode surpreender o mercado com uma mudança em sua comissão técnica. Segundo a Rádio Grenal, o tricolor gaúcho já teria um acordo com Thiago Nunes para substituir o técnico e ídolo Renato Gaúcho. Segundo informações do repórter César Fabris, as negociações entre Grêmio e Renato já não evoluíram, né, nas últimas semanas, e principalmente pelo fato de o clube não ter dinheiro em caixa para reforçar o elenco na temporada de 2021. Foi aí que o departamento de futebol se movimentou para alinhar um acerto com o Thiago Nunes, né? Evidente que o acordo está sendo tratado de forma sigilosa, porque o clube ainda vai disputar a final da Copa do Brasil diante do Palmeiras. O assunto, inclusive, é proibido nos corredores do clube, que espera o momento certo para tratar possível mudança na comissão técnica de forma mais aberta e sem prejudicar o time dentro de campo, né? Sobre o Thiago Nunes, ele tem 41 anos e se destacou no comando do Atlético Paranaense, onde foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. De lá, foi contratado para assumir o Corinthians, onde não foi bem e acabou demitido. Desde então está desempregado e surge como opção em alguns clubes, entre eles o Cuiabá, que também vai disputar a Série A de 2021. Sétimo colocado no Brasileirão, o Grêmio voltará a campo no próximo domingo para enfrentar o Atlético Paranaense às 17h15 na Arena Grêmio em Porto Alegre. As finais da Copa do Brasil diante do Palmeiras estão marcadas para o dia 28 de fevereiro e dia 7 de março, né? São os jogos aí do Grêmio nas finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E outro time que está para mudar de técnico também é o Santos, né? Ariel Roland está ainda mais próximo de ser anunciado como novo técnico do Santos. Ontem, a Universidade Católica comunicou, né, que o treinador exerceu a cláusula que permitia a rescisão do seu contrato, deixando o comando da equipe. Assim, ficou livre para assinar com o clube da Vila Belmiro. De acordo com o time chileno, Roland optou por encerrar o seu contrato para negociar a sua ida para outra equipe, também permitindo que a direção da Universidade Católica acelere as buscas pelo seu substituto, né? Roland está em conversas avançadas para assumir o Santos, substituindo o Cuca, que decidiu não permanecer no time para essa temporada de 2021. O treinador, inclusive, comentou sobre a possibilidade da chegada do argentino na última quarta-feira, né, após vitória diante do Corinthians no clássico disputado na Vila Belmiro. A proposta do Santos por Roland precisa da aprovação do comitê de gestão do clube para que o acerto seja formalizado. Isso pode atrasar o anúncio da contratação do treinador argentino pelo clube por alguns dias. Ele chegará ao time após conquistar o título chileno pela Universidade Católica. Né? E o Campeonato Brasileiro tem aí, além dessas mudanças de técnicos e de elenco, para as últimas rodadas, aí alguns clubes envolvidos direto na luta pelo título e também pelo rebaixamento. Com mais 2 rodadas pela frente, 5 times brigam para fugir da degola. Botafogo e Coritiba estão com o rebaixamento já decretado e há ainda 2 vagas abertas nesse Z4. Sport, Fortaleza, Bahia, Vasco e Goiás lutam para não terminar com essas vagas, né? Do quinteto, o Leão Pernambucano, 14º, é o que está em situação mais confortável, tem 42 pontos, está a 5 do Vasco, que abre o Z4, como tem vantagem no critério de desempate com os confrontos diretos entre os rivais Fortaleza e Bahia, Vasco e Goiás. O rubro-negro só cai se houver uma improvável combinação nos 6 jogos que envolvem os times na briga, né? O Fortaleza é o que está mais confortável. O Fortaleza é o 15º, é o segundo menos ameaçado com 41 pontos, 4 acima da zona de rebaixamento. O time pode resolver sua vida no próximo sábado, quando enfrenta o Bahia no Castelão. O jogo será às 20 horas e uma vitória garante a equipe cearense na Série A, talvez até um empate, né? Os 3 abaixo do Fortaleza são aqueles que neste momento protagonizam a briga mais feroz, né? Que é o Bahia, 16º, com 38 pontos, o Vasco, 17º, com 37, e o Goiás, 18º, com 36. O Sport é o 14º colocado com 42 pontos e 12 vitórias, né? Então está praticamente fora.
Sport joga contra o Atlético Mineiro, que é um rival que luta por vaga direta na Libertadores, é o terceiro colocado. O Atlético e Sport, o rival briga por uma vaga na Libertadores, é o oitavo colocado, né? São os dois jogos aí do Sport. E conseguir pelo menos nos dois jogos, né, um empate nos dois jogos que faltam, qualquer tropeço de Vasco ou Bahia e uma derrota do Fortaleza contra o Fluminense na última rodada, considerando que nesse cenário o time perderia para o Bahia na penúltima rodada, é o que falta, né, é o que o Sport precisa para permanecer na Série A. E o risco de rebaixamento é pouco, né? 1%. Fortaleza é o 15º colocado com 41 pontos, enfrenta o Bahia, né? Que é um rival direto na luta contra o rebaixamento, 16º colocado. Depois enfrenta o Fluminense, que é um rival que briga por vaga direta na Libertadores e precisa vencer o Bahia na próxima rodada, da derrota do Vasco ou empate ou derrota do Goiás na próxima rodada, 2 empates nos últimos 2 jogos e tropeço dos rivais nas últimas 2 partidas, a possibilidade de rebaixamento, o risco de rebaixamento é de 5%. O Bahia, 16º colocado com 38 pontos, tem 10 vitórias, enfrenta o Fortaleza, que luta contra o rebaixamento, é o 15º, e depois enfrenta o Santos, que briga por Libertadores, é o 9º colocado. Precisa vencer o Fortaleza e torcer por tropeços de Vasco e Goiás. Ganhar os 2 últimos jogos e não depender de tropeços dos rivais, né? Para permanecer. Torcer por derrotas de Vasco e Goiás na penúltima rodada e empate entre as 2 equipes na última partida quando se enfrentam, né? O risco de rebaixamento é de 39%. Já o Vasco está complicado, hein? 17º colocado, 37 pontos, 9 vitórias. Enfrenta o Corinthians, que briga pela Libertadores, é o 10º. Depois enfrenta o Goiás, que luta contra o rebaixamento, é o 18º. E precisa vencer os 2 jogos e contar com o tropeço do Bahia ou 2 derrotas do Sport, ou uma derrota ou um empate do Fortaleza. Não depende mais de si, né? Precisa vencer o Corinthians, empatar com o Goiás e torcer para que Bahia some no máximo 2 pontos. A chance de rebaixamento, os riscos são muito altos, 73% para o Vasco da Gama. E o Goiás, 82% de risco, né? Enfrenta aí Bragantino e depois enfrenta o Vasco da Gama. Então aqui é um confronto direto contra o rebaixamento. Situação complicada, né? Goiás e Vasco podem ser rebaixados já nessa rodada. Acontece que se o Bahia vencer o Fortaleza, na penúltima rodada, né? O Goiás permanece e o Goiás perdeu. O Goiás permanece com 36 pontos e o Vasco com 37 não alcançaria mais os 41 pontos do Bahia. Então, essa penúltima rodada vai ser muito importante para o Vasco da Gama e para o Goiás, que podem decretar o seu rebaixamento. Na decisão do título, o Flamengo tem problemas, né? O William Arão virou problema para o Flamengo, que encara o Inter domingo às 15 horas, horário do Mato Grosso do Sul, no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão. O volante sofreu um acidente doméstico, fraturou o dedo do pé direito, deu entrada na emergência do hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ainda não está descartada a presença do camisa 5, que vinha atuando como zagueiro no duelo com o São Paulo dia 25 pela última rodada. Além disso, o Flamengo tem algumas aí, né? Alguns problemas aí, né? A Arrascaeta ainda é dúvida. O Gabigol, virou Gabi agora, né? Também é dúvida. Aliás, ele não joga, né? Não joga no jogo contra o Internacional, que é o jogo da decisão do título. Já que nós estamos falando de penúltima rodada, vamos lá. A penúltima rodada, hoje ainda tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi às 20h30, né? Para completar aí 36 jogos, todos os times. Então hoje às 19h30, né? Tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Mas a penúltima rodada começa no sábado, né? Com o Coritiba já rebaixado enfrentando o Ceará. O Fortaleza fazendo um clássico dos desesperados contra o Bahia, né? Jogo que os dois times aí estão lutando contra o rebaixamento. Fortaleza numa situação melhor, o Bahia numa situação mais desesperadora. E Flamengo e Internacional às 15 horas no domingo devem decidir o título do campeonato. Quem ganhar deve ficar com o campeonato aí, deve ficar com o título do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Internacional. O Inter tem 69 pontos e o Flamengo tem 68. E domingo também, na Neoquímica, tem Corinthians e Vasco da Gama. Às 15 horas também, o Sport na Ilha do Retiro joga contra o Atlético Mineiro. Na Vila Belmiro, às 17h15, o Santos joga contra o Fluminense. O Grêmio joga contra o Atlético Paranaense, lá na Arena do Grêmio também, às 17h15. Às 19h30, o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, joga contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino. E na segunda-feira tem 2 jogos, Palmeiras e Atlético Goianiense, no Allianz Parque, às 17 horas. No Engenhão, no Rio de Janeiro,
o Botafogo joga contra o São Paulo às 19 horas. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.